Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu trouxe a lista dos livros que eu pretendo ler no mês de abril. E, spoiler, teve um que eu já finalizei. Antes de mais nada, gosta de livros, de conhecer a lista de leituras, de trocar figurinhas sobre histórias, enfim, gosta de livros, gosta de leituras coletivas, tibiários, unboxings, te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais e se você estiver assistindo do celular, para algumas pessoas aparece o Hype, que é uma ferramenta e vai ajudar muito os canais que estão em crescimento. Bom, então hoje a ideia é conversar sobre as leituras que eu pretendo fazer no mês de abril. Eu quero falar de alguns livros que ainda não chegaram por aqui, mas que são leituras previstas para esse mês. Bom, o primeiro dos livros é uma leitura coletiva do Fantasticá e uma leitura coletiva também do meu clube presencial aqui em Belo Horizonte, Amanhecer na Colheita, da Suzane Collins, publicado pela editora Rocco, um livro da série dos Jogos Vorazes. Eu adoro Jogos Vorazes, eu gostei bastante de Cantiga de Pássaros e das Serpentes, tanto dos livros quanto das adaptações, já empolgadíssima porque já temos um vislumbre aí da data da adaptação, né, de Amanhecer na Colheita, acho que é novembro do ano que vem, e tô empolgadíssima porque o Haymitch é um personagem muito querido. Ele foi o tutor, né, o mentor, tanto da Katniss quanto do Peeta em Jogos Vorazes. A gente conheceu um pouco dele, viu que ele tem um passado aí, e nós vamos conhecer justamente esse passado. Então, é uma leitura coletiva. Se você está querendo companhia para ler esse livro, as leituras nos clubes, nos respectivos clubes, já começou, mas sempre dá tempo, porque as leituras são previstas, as metas são previstas durante a semana. Então, tem um final de semana aí para correr atrás e acompanhar a gente, porque nada melhor, ainda mais distopia, de ler em conjunto, porque a gente vai discutindo as teorias, o que a gente está achando. Eu adoro realmente quando a gente tem um clube ou pessoas para compartilhar o que a gente está lendo. Outros dois livros ainda não chegaram aqui. O primeiro deles, Não é Amor, da L. Hesiod, publicado pela editora Arqueiro, uma comédia romântica que vai trazer protagonistas que são nadadores olímpicos e que são rivais, mas que vão acabar se aproximando, a gente já imagina, né? Dizem que esse livro é o que tem mais cenas hot, que é uma coisa que eu não gosto muito em nenhum tipo de livro, mas estão ali presentes, eu só vou pular porque eu gosto mesmo da escrita e das temáticas que a Ellie costuma colocar nas suas histórias. Então, Não é Amor também vai ser lido no mês de abril. Além disso, tem uma outra comédia romântica que tem uma pegadinha ali de ficção científica. 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. É uma história que vai trazer uma protagonista que tá com muitos problemas, ela vai pro apartamento dela e de repente ela encontra um homem cozinhando na sua cozinha. E a conexão entre os dois é instantânea, só que ele está há 7 anos do passado dela. Então isso me fisgou, né? Essa diferença temporal aí, como que eles vão conseguir resolver esse problema, me atraiu bastante. Então são dois livros que ainda não chegaram por aqui. Bom, e qual foi o livro que eu tinha previsão de ler ainda durante essa semana inteira, mas acabei finalizando muito rápido? Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hepman, publicado pela editora Dublinense. Eu li esse livro em 2, 3 dias, foi muito rápido. Eu tentei me manter a meta, eu gosto de fazer metas, inclusive quem me pediu para ver como é que eu faço essas metas tá lá no Instagram. Fiz um Reels explicando como é que eu divido as metas, como é que eu distribuo isso ao longo do mês. Então, se você ficou curioso, vai lá no Instagram dar uma olhada para ver como é que eu faço isso. Então, eu fiz da mesma forma para esse livro, mas foi impossível. Primeiro, que ele também é uma história que não tem capítulos, né? Ele vai. Ainda assim, eu consegui dividir nas metas, né? Fiz as minhas paradas, mas eu fui ficando intrigada com isso daqui. Porque é uma história que começa com 40 mulheres prisioneiras numa jaula no subterrâneo. Elas são vigiadas por 3 guardas que vão se revezando, que não conversam com elas. Grande parte dessas mulheres já nem lembra como que elas foram parar ali. Então, elas acreditam que talvez tenham sido drogadas, passaram por alguma situação que elas estão perdendo a memória do tempo anterior e de como é que elas chegaram ali. Todas elas se lembram de um grande evento, uma grande explosão, e de repente elas acordaram dentro dessa prisão.
E uma protagonista, especificamente, a garota, ela não tem ela é muito nova, muito jovem. Então, ela que tem menos memória ainda desse outro mundo. Ela só conhece esse mundo dessa jaula. Até que um dia, uma sirene toca muito alto. Neste momento, o guarda estava abrindo a jaula delas para fazer troca de alimentação, porque elas recebem comida, recebem água. E na hora que ele tá abrindo a tranca, solta essa sirene e ele sai correndo. Portanto, deixou a jaula delas aberta. E aí elas vão sair, dá um tempo, né? Porque elas ficam com medo desses soldados voltarem. Eles não voltam, elas saem e elas se veem assim numa imensidão. E agora vão ter que tentar descobrir o que aconteceu, o que elas foram parar ali, que mundo é esse, o que aconteceu com esse mundo, onde é que estão seus familiares, suas histórias, enfim. É esse o plot de Eu Que Nunca Conheci os Homens. E, gente, eu vou falar dele melhor no vídeo, né? Quando eu vou comentar sobre as histórias do mês. Mas é uma história incrível. Leiam. Foi minha primeira história da Dublinense. Quero conhecer outros livros da editora, porque eu sei que eles têm livros, assim, bem diferentões. E já me indicaram outro que eu tô curiosa. Enfim. Essa é uma leitura que já veio e já foi, e que vai ficar por muito tempo. Por falar em distopia, também tem uma outra na lista desse mês, O Longo Amanhã, da Leigh Brackett, publicado pela editora Aleph. Já comecei a fazer essa leitura, e aqui nós temos um mundo que passou por um grande evento catastrófico, e as grandes cidades desapareceram. Então, nos Estados Unidos, agora a lei é que não existam grandes cidades, grandes aglomerados. Só podem existir pequenas vilas, pequenas comunidades tradicionais. A tecnologia foi abolida, provavelmente porque as pessoas temem que ter tecnologia faça deles alvo novamente, como foram quando existiam essas grandes cidades. Mas as histórias estão ali, permeiam as famílias. E uma avó sempre conta a história anterior a esse grande evento catastrófico para o seu neto. E ele e um primo um dia resolvem ir atrás de uma cidade que dizem que está distante, né? Que lá sim eles permitem as pessoas a pensar, a ler, a desenvolver, o que não acontece no restante do país. E assim, já tô lendo também outro livro com muitas considerações, estou adorando. O Longo Amanhã, então, é uma história que vem muito aí. Agora um suspense mistério, um thriller, Como as Outras Garotas, da Lucy Clark, publicado pela Astral Cultural. Aqui a gente vai ter um grupo de amigas que vão comemorar a despedida de solteiro de uma dessas amigas, a Alexia. Então elas vão para uma ilha no Caribe e ficam lá nessa ilha paradisíaca, vivendo, né, aquele mar maravilhoso, noites maravilhosas. Mas parece que todas essas mulheres guardam segredos. E mais, uma delas não quer que o casamento da Alexia aconteça e vai fazer de tudo para impedir isso. E, inclusive, parece que uma delas não vai sair viva dessa ilha. Tô muito curiosa, né? Adoro um bom thriller. Esse é daqueles livros que a gente devora. Então tá aí com uma capa bem bonita, né? Parece vidro quebrado. Então, uma delas é mentirosa, uma delas é traiçoeira, uma delas está desesperada. Mas qual delas poderia ser uma assassina? Outra leitura coletiva lá do Fantasticai, A Dança da Floresta, da Juliette Marillier, publicado pela editora Wish. Esse livro, eu desejo ele desde que ele saiu. Uma capa belíssima, ele veio num financiamento coletivo do Catarse há muito tempo atrás. Desde então, um livro muito desejado, mas até o momento não tive oportunidade, né? E agora a gente colocou como leitura coletiva, começou essa semana. Se você tá com esse livro aí parado, se quer reler, vem ler com a gente. O Fantasticai é um grupo aberto, então é a leitura da vez. Essas irmãs vivem na Transilvânia e nas noites de lua cheia elas vão até uma clareira da floresta, que é um portal, e lá elas vão dançar com criaturas misteriosas, bizarras. Bom, mas parece que isso tudo vai ficar em perigo quando o pai delas adoece. Um primo bastante ambicioso quer tomar posse de tudo, então elas vão lutar com unhas e dentes para proteger esse grande segredo, acima de tudo porque uma delas acaba se apaixonando por uma dessas criaturas misteriosas. O livro foi vencedor de 5 prêmios e foi ilustrado por Janaína Medeiros. As ilustrações estão lindas. Internamente também ele é cheio de ilustrações. Então aqui uma pra gente ver.
Então ele é todo ilustrado, tá? Nossa, uma edição que é um capricho. E se você tem, fica aí o convite novamente, leitura coletiva lá do Fantasticai. Começou essa semana, dá tempo de chegar na meta com a gente. Outra leitura coletiva do Fantasticai, Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, uma publicação da Planeta Minotauro. Terceiro livro da série que começou com Quarta Asa. Começamos a ler esse livro também na semana passada, grupo aberto, se você quiser entrar no grupo para conversar com a gente sobre as metas diárias, então fica aí o convite. É um livrão, né? Essa aqui é uma edição especial em capa dura, com esse corte ilustrado. E, bom, vamos ver, né? O segundo livro não foi tão bom quanto o primeiro, por conta de uma picuinha boba, assim, mas a parte política é muito boa, e eu ainda acho que a construção de mundo é muito boa, então são dois fatores que pesam para continuar empolgada com a leitura. Os personagens é que estão precisando amadurecer um pouco, mas eles vão passar aí por algumas atribulações, acho que é promissor, pelo menos eu vou com essa expectativa. Então, tá aí mais um livro que eu pretendo ler no mês de abril. E o último é uma releitura. Eu li esse livro há muito tempo atrás e, sinceramente, eu tô impressionada, porque é claro que eu me lembro do plot principal, do que acontece com os personagens principais, mas está sendo uma delícia voltar para o mundo de Elantris. Lá no Fantasticai nós temos um grupo específico para os livros do Brandon Sanderson. E tá todo mundo... Terminamos agora a Sacramentadora e estávamos aguardando o Mistborn. Resolvemos ler Elantris, porque afinal de contas, pelo menos o e-book dele ainda está disponível. A trama ainda não tem os direitos dessa história. Espero que eles consigam logo, porque que história incrível. Eu sei que foi uma das primeiras escritas pelo autor. Tem gente que tem uma certa dificuldade, porque ela é mais difícil mesmo. Uma quantidade muito grande de nomes específicos para essa história. E como eu disse, eu tinha esquecido de tanta coisa, mas está incrível. Estamos lendo, discutindo bastante, conversando muito lá dentro do grupo. E fica aí o convite, se você tem vontade de ler Elantris, ler qualquer livro da Cosmere, nós já fizemos a leitura de todos os livros publicados pela Trama, e agora estamos lendo Elantris esperando o lançamento de Mistborn. Então, a partir de maio, junho, a gente já deve começar com a leitura coletiva da Primeira Era, que agora vem com um outro nome, com um box super caprichado, livros em capa dura. Nossas edições estão muito bonitas. Então, é uma leitura coletiva que vem aí, enquanto isso a gente volta a saborear Elantris. Tem gente que tá lendo pela primeira vez Sanderson, tem gente que tá lendo pela primeira vez Elantris, por isso que sempre dá para entrar no grupo, né? Não dá para entrar quando a gente estiver lendo o quarto livro dos Relatos da Guerra das Tempestades, se você não tiver lido os 3 anteriores. Mas quando são livros únicos, porque Elantris até o momento é livro história de volume único, Projeto Secreto, teremos lançamento de Umi aí em algum momento do ano, vem fazer essa leitura, conhecer Sanderson, e assim, eu tenho certeza que você nunca mais vai parar de ler. É o que a gente pretende. Então aqui a releitura do mês. E é isso. São 9 livros escolhidos para ler no mês de abril. Eu escolhi menos porque eu tenho a expectativa de que eu vou acabar conseguindo encaixar alguns outros. Mas para não ficar uma coisa forçada, eu estou optando por escolher uma quantidade menor, me comprometer com uma quantidade menor. E, sendo possível, mesmo porque em abril a gente vai encerrar a leitura das Crônicas de Gelo e Fogo. Começamos no ano passado, já estamos finalizando a Dança dos Dragões. Então, no final das contas, serão 10 livros finalizados que eu pretendo finalizar agora em abril. E aí, bora conversar? Gostou das minhas escolhas? Tá fazendo a leitura coletiva de algum desses livros comigo? Tanto no Fantasticai quanto no grupo presencial daqui de Belo Horizonte. As reuniões acontecem na Livraria Leitura, fiquem atentos às chamadas no Instagram da Livraria Leitura. Tá sendo incrível, né? A gente vai conhecendo gente assim de tudo quanto é canto, de vários gostos. Eu adoro, realmente gosto muito. E por gostar muito de leitura coletiva, vai ter uma palestra na sexta-feira, no Flea Fantasy. Na sexta-feira, 7 horas da noite, estarei falando sobre como montar o seu clube de leitura, principalmente voltado para histórias de fantasia, mas claro que cabem todos os gêneros. Então me encontrem lá, vai ser
aquelas palestras iniciais, mesas redondas online. Então, se você não pôde participar presencialmente do festival, dá para acompanhar algumas dessas mesas online. A minha é na sexta-feira, você está convidado, dá uma olhada lá no perfil do festival lá no Instagram. Vou deixar as informações todas aqui na caixa de descrição. Bom, lembrando sempre que eu deixo o link de compra lá na Amazon aqui na caixa de descrição, onde fica também o meu cupom de desconto para o site da Editora Trama e da Editora Nova Fronteira, 15% de desconto, e isso vale para Mistborn. Então, se você ainda não aproveitou, corre lá, porque os boxes em capa dura, eles também são uma edição limitada. Ainda estão disponíveis, mas são edição limitada. Aproveita o cupom 15% e você ainda pode dividir em mais vezes. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!